Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e hoje nós iremos falar sobre os livros favoritos do mês de setembro. Gente, setembro foi um mês muito louco, eu li muita coisa, li muita coisa mesmo. E no início do ano eu comecei a fazer vários vídeos falando sobre as minhas leituras do mês. Infelizmente, com o passar do tempo eu acabei parando de fazer, até porque são muitos livros pra comentar. E eu preferi então só pegar os favoritos do mês e conversar com vocês. Então eu escolhi 5 livros pra falar sobre eles aqui, falar um pouco mais sobre as suas histórias, né? E indicar pra vocês também lerem porque foram realmente os meus queridinhos. Mas antes de a gente falar sobre eles, peço pra vocês se inscreverem no canal, se vocês me ajudam bastante. E me seguir nas redes sociais, @blogcapitulo13. Vamos então aos favoritos do mês. Nesse mês de setembro eu li muito romance de época. Porque quando eu leio um livro, eu gosto de ler vários do mesmo gênero. Então eu fico lendo vários. E teve 3 favoritos que foram simplesmente maravilhosos. E um dos primeiros foi Como Salvar um Herói, da Suzanne Enoch. Esse é o terceiro livro da série Lições do Amor. É o que fecha, na verdade, essa trilogia. É muito maravilhoso, gostei bastante. Amei o primeiro, o segundo pra mim foi mais ou menos, mas esse aqui, gente, fechou com chave de ouro, eu acho que foi perfeito. Não sei se você sabe, mas o plot dessa trilogia é justamente mostrar esses personagens principais dando lições de amor em certos cavaleiros. E nós temos então a Lucinda, que é a personagem desse livro. Ela chegou no momento da sua vez de fazer, né, essas lições, só que ela meio que quer burlar um pouco as regras. Como as suas 2 melhores amigas acabaram se casando com os homens com quem elas escolheram dar as tais lições, a Lucinda então resolveu escolher um homem que ela possa dar essas lições, mas que também possa ser um possível pretendente, né? Já que isso já aconteceu com as amigas dela, então ela pensou, por que não comigo também? E aí ela escolhe um cavalheiro super bonito, sabe, auto-intitulado e tal, só que o destino não quer que ela se envolva com esse tal cavalheiro. Vai colocar ali no caminho dela o Robert Carraway. O Robert, ele é irmão do primeiro protagonista e ele sofre de estresse pós-traumático. Então, depois das guerras napoleônicas, ele fica 3 anos recluso dentro da casa dele, ele mal conversa com os irmãos. É muito difícil fazer com que ele saia, mas a partir do momento que ele descobre que a Lucinda vai escolher um outro homem para dar essas lições, ele resolve então que vai lutar pelo afeto dela. E é muito interessante porque, além disso, nós temos um certo suspense. Existe alguém que quer prejudicar o Robert, a gente não sabe quem é, e vai tentar descobrir ao longo dessa obra. Gostei muito dos personagens, é um romance bem devagar, e eu amo o mocinho que sofre de alguma coisa, pra mim são os meus favoritos. Amo os libertinos, amo, mas eu também gosto desses aí que são um pouco mais sensíveis, que a gente precisa entender um pouco melhor. Então esse livro foi maravilhoso, eu achei incrível, uma leitura super recomendada pra você. Agora um romance contemporâneo que eu amei também, que foi uma leitura muito incrível, que eu já esperava na verdade, foi Professor Feelgood, da Lisa Haven. Esse livro aqui é o segundo da série Masters of Love. O primeiro é Mr. Romance, que eu já li também há milhões de anos atrás. E eu, enfim, comprei e resolvi ler Professor Feelgood, que já estava um tempinho na minha wishlist, já estava só enrolando. E foi, gente, maravilhoso. É aquele livro sensual, mas que não é tão pesado. Ele não é um erótico, ele é só sensual mesmo, sabe? É um livro maravilhoso, ele vai contar a história da Asha. A Asha, ela trabalha numa editora como editor. E ela tá concorrendo a uma promoção. Mas para ela ganhar essa promoção, ela precisa trazer o melhor manuscrito para a editora, que tá passando por umas certas dificuldades financeiras. Infelizmente, ela não tem nada à vista, sabe? Tipo, nenhum manuscrito que ela leu tem tanto potencial para ser um best-seller. Mas aí ela lembra do perfil do Professor Feelgood, que é um perfil no Instagram que compartilha alguns poemas bem dolorosos e bem sensuais sobre um término de namoro. E aí ela vai tentar, então, conversar com esse professor para ver se ele se torna, então, esse novo escritor que a editora tanto anseia. Só que quando ela descobre quem é esse homem, aí que as coisas complicam, porque para ela trabalhar com ele vai ser um pouco mais difícil. Então, o grande que aqui é justamente a identidade do nosso protagonista, que eu gostei bastante, eu acho que não tinha muito link ali com os outros livros, né? Mas tem tudo a ver com a personagem, eu gostei bastante disso. É um livro sensual. É romântico, gente, assim, no início não parece romântico, mas aí pro final você vai percebendo certas coisinhas que vão deixar um livro bem água com açúcar. Gostei bastante. A autora também trabalha as inseguranças dos protagonistas. A Asha, ela tem muitas inseguranças com o próprio corpo, ela tem alguns travamentos que a autora vai abordar ali. Não tão de forma aprofundada, mas é um livro muito ok pra você se divertir, pra você sair da ressaca literária. Uma leitura rápida de fim de semana que com certeza vocês vão gostar. Agora, outro romance de época também que me encantou do início ao fim foi Um Beijo Nada Mais, da Mary Balogh.
esse é o 6º livro da série Clube dos Sobreviventes. Falta o último, que vai contar a história do George. Eu tô super ansiosa, mas só ano que vem. E esse livro aqui vai contar a história da Imogen, gente. A Imogen, ela é a única mulher do Clube dos Sobreviventes, que é composto por várias pessoas que passaram ou que foram lesados pelas guerras peninsulares. No caso da Imogen, ela e o marido dela foram para essas guerras, né? Ela acompanhou o marido dela, que era um soldado. Infelizmente, ela acabou vendo o marido dela sendo torturado até sua morte pelos franceses. E aí, a Imogen, ela vive ali em reclusão no condado de Hartford, que é onde eles viviam quando se casaram. Só que após a morte do marido e após a morte do sogro, né, o condado, o título de conde foi dado para outra pessoa, que é o Percival Hayes. O Percival, ele é um homem, assim, cara, que tem tudo. Ele é bonito, ele tem dinheiro, ele é inteligente. Então, assim, ele não tem nenhum problema, assim, visualmente, né? As únicas coisas que incomodam ele é justamente a crise dos 30 anos. Ele chegou ali na meia-idade e ele fica se perguntando o que eu fiz na minha vida, sabe? E aí ele tem uma crise existencial que faz com que ele queira viajar para Cornualha, justamente para conhecer o condado de Hartford, que ele ficou 2 anos ali sem conhecer esse lugar que ele recebeu. E lá ele chega e descobre que existe a Imogen e mais 2 primas distantes que ele nunca ouviu falar. E ele vai tentar, então, colocar ordem no lugar. Só que a Imogen não gosta dele inicialmente, então existem certas farpas entre os dois que vão desenvolver esse relacionamento. Gostei muito desse livro, porque a autora, ela segura muito o suspense sobre a personagem principal. A gente sabe que ela viu o marido sendo morto, mas a gente não sabe em que circunstâncias e como isso aconteceu. Mas assim, gente, é um livro muito, muito lento, muito fofo. Demora o romance pra acontecer, justamente porque os personagens não se gostam. Então eu gostei bastante porque a autora desenvolve bastante isso. Existe também um certo suspense que a gente vai tentar entender um pouco ao longo da trama. E é um livro que eu acho que vai ser um ótimo antecessor pro livro do George, que é o livro que fecha essa série. Super indico vocês lerem todos os livros dessa série. Nem todos são tão bons, mas esse aqui com certeza conseguiu me impressionar. Agora vamos falar de um gênero que eu geralmente não leio. Geralmente não, tipo, quase não leio mesmo. Mas setembro foi um mês de milagres. Eu resolvi ler esse livro e ele foi completamente incrível. E eu estou falando de A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Gente, esse livro é perfeito. Ele tem toda uma questão de ambientação, de personagens, de caracterização incrível que com certeza me cativou, com certeza me deixou completamente apaixonada. Aqui nós temos a cidade de Veracidade. Veracidade é dividida entre 2 lados, norte e sul. No caso do plot do livro, é justamente viver em um mundo onde a violência gera monstros. Ou seja, cada ato cruel, seja homicídio, tortura, chacina, gera monstros. E aí nós temos os 2 lados ali dessa cidade. Nós temos o lado sul, onde existe uma força-tarefa que luta contra esses monstros e também evita que esses monstros nasçam. E nós temos o norte, onde existe uma certa falsa segurança, na verdade, porque o governador do norte, ele acaba vendendo segurança para os humanos em troca de controlar os monstros. Então é basicamente isso, essa trama. E aí o norte e sul, né, são comandados por pessoas idealizadoras que têm filhos. No sul nós temos o August Flynn, que na verdade ele é um monstro, ele é um Sunai, ele é capaz de matar, de levar as almas das pessoas apenas com sua música, só que ninguém sabe disso, né, então ele fica sempre escondido ali na torre das forças-tarefas, justamente para não revelarem esse segredo dele. E do lado norte nós temos a Kate Hacker, que é filha do governador também. E ela é assim, é uma garota que quer constantemente se provar, ela quer o orgulho do pai, ela quer mostrar que ela é tão implacável quanto ele. E ela tenta sempre ficar chamando a atenção dele de formas bem diferentes do que a gente está acostumado. O que eles têm em comum é justamente isso. Eles querem se provar, querem mostrar que eles são mais do que eles aparentam ser. E aí existe uma missão que vai colocar os dois frente a frente. O August, ele precisa vigiar a Kate ali num colégio interno, só que, obviamente, coisas vão acontecer e coisas vão dar errado. Gostei muito desse livro, gente, eu gostei bastante. Eu acho que a ambientação é incrível. A forma como a autora cria a história e narra é maravilhoso. A gente se conecta com os personagens muito facilmente. Não é um livro que me surpreendeu em relação a plots, porque pra mim foi muito óbvio os vilões, mas ele é tão incrível que você quer ler e não importa se você já sabe o que vai acontecer, você gosta mesmo assim. Então, é um livro que eu amei, estou super ansiosa para saber o que vai acontecer no segundo, e eu espero que eu possa fazer logo essa leitura, porque eu amei a Kate, amei o August e indico vocês conhecerem. Então, o último livro é um romance de época também, que foi, cara, foi uma leitura muito incrível, porque eu fiquei com muito medo de ler o livro e não gostar, mas felizmente, né, Lisa K. Plus é Lisa K. Plus, e eu estou falando de repente, Uma Noite de Paixão. Esse livro, ai gente, ele é maravilhoso.
É sério, eu amei esse livro, ele é muito incrível. Ele vai contar a história da Amanda Beers. A Amanda, ela é uma escritora em ascensão, super famosa, só que ela tem um certo probleminha. Ela acabou de completar 30 anos e ela ainda é virgem. E aí, de presente de aniversário, ela resolve então contratar um profissional ali, um amante profissional, para poder tirar a virgindade dela. Então ela vai no bordel, contrata esse homem, e do dia do aniversário dela, chega uma pessoa na sua casa. E ela acredita piamente que esse homem é o que ela contratou. Só que, na verdade, esse homem é o Jack Devlin. Ele é um novo editor da Amanda. E ele fica super surpreso com a ousadia dela, com a forma como eles interagem. Só que, quando eles estão quase chegando lá, ele resolve que não vai tirar a virgindade dela, que não vai ficar com ela sob falsos pretextos e resolve ir embora. Uma semana se passa, a Amanda é convidada ali a participar de um sarau, onde vai ter outros escritores, onde vai ter toda a nata ali dessa coisa de publicidade, e ela conhece então o Jack Devlin, e ela percebe então que ela confundiu o homem. E o Jack, gente, ele ficou completamente impressionado pela Amanda, ele gostou bastante dela, e agora que eles vão ter que trabalhar juntos, ele vai tentar seduzi-la a todo custo. E vai ser bem difícil, porque a Amanda é uma mulher muito convicta, e ela não quer se deixar envolver por um homem que ela acha que não merece a atenção dela. Principalmente porque o Jack, ele é basicamente o CEO frio e calculista que a gente tem hoje em dia. Porque ele compra pequenas editoras, então ele meio que vai... Tipo, ele tem um monopólio, digamos assim, e a forma como ele faz essas aquisições não agrada a Amanda, e é por isso que ela não quer ficar com ele. Esse livro, gente, ele é muito maravilhoso, do início ao fim. A gente se surpreende com a personagem, com a ousadia dela, com as coisas que ela vai fazendo. É um livro muito, muito sensual. Pra mim, o Jack e a Amanda são aquele casal que pega fogo, que você fica, meu Deus, cara, que cena incrível. Amei isso. Só teve uma cena lá no finalzinho que eu achei que foi um pouco desnecessário. Eu acho que não mudou a história e não sei porque que a autora resolveu inserir. Mas eu amei, gostei muito. A Elisa Keepley, uma das minhas autoras favoritas de romance de época. Indico vocês verem. E também tem essa capa maravilhosa que é perfeita na nossa estante. E super indico vocês conhecerem. E é isso, gente. Esses foram os 5 favoritos do mês. Espero que vocês tenham gostado. Me conta nos comentários aqui embaixo se você já leu algum desses livros. Eu quero saber qual a opinião de vocês sobre eles. E a gente então se encontra no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!